O mundo acabou em uma terça-feira. No coração do Texas, John Ryder, um ex-fuzileiro naval que se tornou um sobrevivente, assistiu enquanto a sociedade desmoronava. Cidades queimavam, as linhas de comunicação falhavam, e os mortos caminhavam e avançavam ferozmente sobre atiradores na terra. John sabia que precisava agir rapidamente. John corria, sentindo o coração bater como um tambor no peito. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a poeira e o sangue seco que manchavam seu rosto. Os grunhidos e gemidos dos zumbis ecoavam atrás dele, cada vez mais próximos. Ele sabia que não podia parar. Se parasse, estaria morto. À sua frente, ele avistou um carro velho, parcialmente escondido por arbustos e coberto por uma camada grossa de sujeira. Era sua única esperança de escapar. Ele apertou o passo, forçando suas pernas cansadas a se moverem mais rápido. O som dos zumbis se intensificava, e ele podia sentir o cheiro pútrido de carne em decomposição se aproximando. Seus pulmões ardiam e suas pernas ameaçavam ceder, mas ele continuou, impulsionado pela pura adrenalina. Finalmente, ele alcançou o carro. Seus dedos trêmulos agarraram a maçaneta da porta do motorista. Estava trancada. Um sentimento de desespero o envolveu, mas ele não desistiu. Correu para o lado do passageiro, puxando a porta com toda a força que ainda lhe restava. Para sua sorte, estava destrancada. John se jogou para dentro do carro, fechando a porta com um estrondo que ecoou pela área deserta. Ele trancou as portas e rapidamente se inclinou sobre o banco para procurar as chaves. Seus olhos vasculharam o painel e os assentos, mas não havia sinal das chaves. O desespero começou a se transformar em pânico. Os zumbis já estavam se aproximando do carro, deixando marcas de podridão. John sabia que o vidro não resistiria por muito tempo. Ele continuou procurando freneticamente, seu coração quase saindo pela boca. Então John girou a chave e o motor tossiu, como se estivesse acordando de um longo sono. Ele tentou novamente e desta vez o motor roncou, ganhando vida. Sem perder tempo, John engatou a marcha e pisou no acelerador. O carro arrancou, derrapando na terra solta e quase se chocando com um poste antes de ganhar tração. Os zumbis foram deixados para trás e outros zumbis em sua frente, suas figuras grotescas diminuindo no espelho retrovisor. John continuou dirigindo, seus nervos ainda à flor da pele. Ele não sabia para onde estava indo, apenas sabia que precisava continuar em movimento. A paisagem desolada passava rapidamente, mas ele mal a notava. Seus pensamentos estavam focados na sobrevivência, em encontrar um lugar seguro onde pudesse descansar e planejar seu próximo movimento. A adrenalina começou a diminuir e o cansaço tomou conta. Ele avistou um pequeno armazém abandonado à beira da estrada e decidiu parar. Com cuidado, estacionou o carro atrás do prédio, fora da vista. Pegou sua arma e saiu do carro, verificando a área antes de entrar no armazém. O interior estava escuro e silencioso. John encontrou um canto relativamente limpo e se sentou, permitindo-se relaxar por um momento. Ele sabia que não podia baixar a guarda por muito tempo, mas aquele breve descanso era necessário. Enquanto se preparava para enfrentar mais um dia naquele mundo devastado, John refletiu sobre sua sorte. A cada dia que passava, ele sabia que sua batalha pela sobrevivência estava longe de terminar. Mas enquanto tivesse força e determinação, continuaria lutando, não apenas para sobreviver, mas para encontrar um novo propósito em meio ao caos. No dia seguinte, John Ryder acordou abruptamente, o som de gemidos e arranhões reverberando nas paredes de metal enferrujado. Sua cabeça latejava e sua visão estava turva, mas ele rapidamente se orientou, lembrando-se das habilidades de sobrevivência que haviam se tornado sua segunda natureza. O ambiente era sombrio e desolado, com apenas algumas caixas e barris espalhados pelo chão poeirento. A luz fraca que penetrava pelas janelas quebradas revelava silhuetas inquietas do lado de fora.
Zumbis famintos que sentiam sua presença e se aglomeravam na entrada do armazém. Com o coração batendo acelerado, John se levantou, sentindo cada músculo do corpo protestar pela exaustão acumulada. Ele sabia que precisava encontrar uma saída antes que os mortos-vivos conseguissem entrar. Seus olhos percorreram o armazém, procurando outra saída, com uma pistola em sua mão. Respirando fundo, ele se preparou mentalmente para enfrentar o inevitável confronto. Os zumbis invadindo o perímetro, cada rota de fuga, enquanto os gemidos lá fora se intensificavam, anunciando que o tempo estava se esgotando. John Ryder não tinha outra opção a não ser sair em disparada do armazém. Com a sua pistola em suas mãos, ele empurrou a porta enferrujada com um impulso decidido, abrindo caminho para a liberdade. Assim que colocou os pés fora do armazém, os zumbis imediatamente voltaram sua atenção para ele, seus olhos mortos brilhando com uma fome insaciável. John correu com toda a velocidade que seu corpo cansado permitia, seus músculos queimando com o esforço, enquanto os gemidos dos mortos-vivos cresciam em intensidade atrás dele. A rua desolada à sua frente oferecia poucos esconderijos, mas John sabia que a velocidade e a agilidade eram suas únicas vantagens. Ele desviou por entre os carros abandonados e escombros, ouvindo os passos arrastados dos zumbis que o perseguiam incansavelmente. O suor escorria por seu rosto, misturando-se com a sujeira e o sangue seco, enquanto ele se forçava a continuar. Cada respiração era um esforço doloroso, mas a determinação de sobreviver o impulsionava a seguir em frente. Ao longe, ele avistou um prédio em ruínas que poderia oferecer um abrigo temporário. Sem olhar para trás, John concentrou todas as suas forças em alcançar aquele objetivo, sabendo que cada segundo era crucial em sua luta pela vida. Subindo as escadas do prédio em ruínas, John Ryder lutava contra a exaustão, seus passos ecoando pelos corredores vazios. Cada degrau parecia um desafio monumental, mas ele sabia que precisava encontrar um refúgio seguro. Quando chegou ao terceiro andar, foi surpreendido por uma voz firme, mas amigável. "Pare aí!" John parou abruptamente, levantando as mãos em sinal de rendição, enquanto uma mulher emergia das sombras, segurando uma pistola. "Quem é você?" ela perguntou com uma mistura de desconfiança e curiosidade. "John Ryder, ex-fuzileiro naval", ele respondeu, tentando manter a voz calma. A mulher se apresentou como Sarah, uma enfermeira que havia se refugiado no prédio desde o início do surto. Ao seu lado, John rapidamente percebeu que, apesar da desconfiança inicial, os dois sobreviventes poderiam ser aliados valiosos. Com uma troca rápida de informações e a percepção de uma causa comum, John e Sarah formaram uma dupla improvisado, unindo forças para enfrentar o caos que reinava lá fora. A jornada para o Colorado foi perigosa. Eles enfrentaram hordas de zumbis, terrenos traiçoeiros e sobreviventes hostis que os viam como competição por recursos escassos. Os instintos militares de John se manifestaram, guiando-os através de inúmeros confrontos. No entanto, com a aproximação do inverno, seus suprimentos diminuíram e as tensões dentro dos dois aumentaram. John e Sarah no inverno, nevando observando de dentro de um carro, um cenário gelado com neve caindo suavemente, cobrindo tudo ao redor. As janelas do carro embaçadas pelo frio. Em uma noite fatídica, a tensão que havia se acumulado entre os sobreviventes atingiu seu ápice. A pequena cabana onde John e Sarah haviam se refugiado estava mergulhada em uma noite silenciosa iluminada com uma lamparina, interrompida apenas pelo som distante de zumbis vagando. John estava de guarda quando ouviu um movimento furtivo perto da área de suprimentos. Seus instintos militares se ativaram e ele se moveu silenciosamente para investigar. Para sua surpresa e desapontamento, encontrou Sarah com as mãos tremendo, enchendo uma mochila com comida e munição. "Sarah, o que você está fazendo?" A voz de John soou como um trovão no silêncio da noite. Sarah se virou bruscamente, os olhos arregalados pelo medo e desespero. Eu não posso mais ficar aqui, John. Preciso sair daqui antes que seja tarde demais." Ela sussurrou, sua voz trêmula. Antes que John pudesse responder, ela fez um movimento brusco, tentando fugir com os suprimentos.
O instinto e a adrenalina tomaram conta de John e ele disparou. O som do tiro ecoou pela cabana e Sarah caiu no chão, mortalmente ferida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, marcado apenas pela respiração pesada de John e pelo gotejar lento do sangue de Sarah. Naquela noite, a luta pela sobrevivência havia cobrado um preço alto, e John sabia que nunca esqueceria aquele momento trágico. No dia seguinte, John acordou sozinho na cabana, o peso da noite anterior ainda pesando em sua mente. A morte de Sarah havia criado um abismo de culpa e tristeza em seu coração. John sabia que precisava continuar se movendo para sobreviver. Reunindo seus poucos pertences, ele saiu da cabana, os pés afundando na neve recém-caída. O ar estava gelado e silencioso, cada passo dele deixando pegadas frescas no manto branco. Enquanto caminhava perto de sua picape, John se perdeu em pensamentos sombrios, relembrando os eventos que o levaram até ali. De repente, um movimento à sua esquerda quebrou sua concentração. Um zumbi emergiu de trás de uma árvore coberta de neve, seus olhos vazios fixos em John. O coração de John disparou e ele instintivamente ergueu sua arma. Com uma respiração controlada, ele mirou e atirou, o som do disparo reverberando na paisagem silenciosa. O zumbi caiu na neve e John sentiu uma onda de alívio misturada com tristeza. A luta pela sobrevivência continuava e ele sabia que, a cada dia, o preço a pagar só aumentaria. John entrou na sua picape velha, suas mãos firmemente segurando o volante, enquanto o motor roncava para a vida. A neve caía silenciosamente ao seu redor, cobrindo o mundo em uma camada de branco, como se tentasse esconder a devastação do apocalipse. Ele deu uma última olhada na cabana, agora apenas uma lembrança dolorosa de perdas recentes, antes de acelerar e seguir em frente. A estrada à sua frente estava coberta de neve e escombros, mas John dirigia com determinação, seus olhos atentos a qualquer sinal de perigo. Enquanto percorria as paisagens desoladas, John manteve seus pensamentos focados em um objetivo: encontrar um lugar seguro, longe dos zumbis e da constante ameaça de outros sobreviventes desesperados. As memórias de Sarah o assombravam, mas ele usava essa dor como combustível para continuar. A picape avançava lentamente pela estrada traiçoeira, e John sabia que cada quilômetro o aproximava de uma nova chance, uma esperança de recomeçar em um mundo devastado. Mesmo diante de um futuro incerto, ele estava decidido a sobreviver e encontrar um refúgio onde pudesse finalmente descansar em paz. Após dias de viagens, John finalmente encontrou uma pequena comunidade escondida em um vale protegido pelas montanhas. Eles o receberam com cautela, mas também com compaixão, reconhecendo nele o espírito de um verdadeiro guerreiro. A comunidade era composta por pessoas de todas as idades que haviam conseguido sobreviver graças à união e ao compartilhamento de recursos. John se adaptou rapidamente, oferecendo suas habilidades militares para ajudar a fortalecer as defesas do lugar. Ele começou a acreditar que talvez esse poderia ser o novo começo que tanto buscava. No entanto, mesmo em meio à relativa segurança da comunidade, John não podia ignorar a sensação persistente de que o perigo estava sempre à espreita. Enquanto ajudava a comunidade a se preparar para possíveis ataques dos mortos-vivos, John começou a refletir sobre o significado de sobrevivência e sacrifício. Ele sabia que, mesmo em um mundo desolado, a esperança e a união poderiam ser a chave para a humanidade reerguer-se das cinzas. Mas também entendia que o custo dessa esperança poderia ser alto. Conforme os dias passavam, os sinais de zumbis aumentando nas proximidades tornaram-se mais frequentes. John e os outros sabiam que uma nova batalha se aproximava e que esta poderia ser a luta decisiva pela sobrevivência da última comunidade humana que conheciam. E assim, com determinação renovada, John se preparou para enfrentar mais uma vez as trevas, sabendo que, desta vez, lutava não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que ainda mantinham acesa a chama da esperança. Durante um dos ataques mais intensos da horda de zumbis, John foi mordido. Ele sentiu a dor aguda no braço e a certeza da morte iminente.
Os outros sobreviventes se prepararam para o pior, cientes de que qualquer um mordido estava condenado a se transformar. Mas, para a surpresa de todos, os dias se passaram e John não apresentou nenhum dos sintomas esperados. Seu corpo lutava contra a infecção de uma maneira que ninguém havia visto antes. Mas isso seria uma cura ou o início de algo ainda mais terrível?